Ray Dalio, fundador da Bridgewater, um dos maiores fundos de investimento do mundo, afirmou que os problemas de desequilíbrio financeiro da China são tão graves que muito lembram os da bolha de ativos do Japão logo antes do início da crise econômica dos anos 90. Ele, que popularmente é conhecido como o Guru de Wall Street, por muitos e muitos anos foi um dos investidores mais otimistas sobre a China. Inclusive, previu por muito tempo que a China iria de fato superar os Estados Unidos economicamente. As opiniões de Dalio sempre receberam muita atenção sobre o cenário macroeconômico ao redor do mundo, e ainda que no passado ele chegou a alertar sobre o risco crescente de uma guerra civil nos Estados Unidos por causa da situação econômica, e que, como eu disse, a China poderia até passar os Estados Unidos, aliás, para ele provavelmente passaria, hoje já ele se mostra mais otimista com os Estados Unidos e acredita que a situação chinesa está prestes a quebrar, tal como aconteceu no Japão dos anos 90. Mas será que tem fundamento? É isso que vamos ver no vídeo de hoje, mas antes disso não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece para ajudar o canal Geopolítica Mundial a continuar crescendo. O seu apoio é muito importante para nós. O meu nome é Adriano Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. De acordo com o Ray Dalio, os problemas no balanço patrimonial da China seriam tão graves que lembram a bolha de ativos do Japão logo antes do início de sua crise econômica na década de 1990. Ele teme que a crise imobiliária na China tenha deixado os governos locais incapazes de servir suas dívidas através da venda de terras. Supostamente, isto aumentaria o risco de que províncias chinesas, prefeituras e municípios responsáveis por mais de 80% dos gastos estatais precisarão de algum tipo de perdão de dívida que provavelmente vai resultar em um prejuízo para os credores. E só para lembrar, a crise no Japão a que ele se refere é que no auge do seu crescimento econômico, prestes a estourar a bolha imobiliária no final dos anos de 1980 e início dos anos 90, havia uma hipervalorização das terras no Japão. Apenas para se ter uma ideia, os cerca de 10 km² em torno do Palácio Imperial de Tóquio eram mais valiosos na época do que todo o estado da Califórnia nos Estados Unidos, o estado mais rico, e quando finalmente estourou, o Japão passou por décadas de crescimento lento e até deflação. Só em fevereiro deste ano, 2024, que o índice de ações Nikkei finalmente superou o seu pico de dezembro de 1989. A crise japonesa formou a chamada geração perdida no Japão. O Made in Japan, tão forte na época, e ideias até absurdas de que o Japão passaria os Estados Unidos, tanto econômica como em termos de poder, ou que no futuro nós falaríamos japonês e não mais inglês, eram a regra na época. E acredite, ouvíamos muito isso nos anos 80 e início dos anos 90. Mas a bolha quebrou isso. O Japão passou a década de 2000 e 2010 pagando o preço daquela bolha, e mesmo hoje ainda está sob a ressaca dos efeitos dela. Mas será que a comparação entre China e Japão é justa e tem fundamento? Agora, independente de estarmos falando de crise ou não, uma coisa é fato. Seja uma suposta crise na China, o aumento do autoritarismo no Ocidente, uma crise demográfica global, você tem que proteger o seu patrimônio, e o que eu estou recomendando fortemente hoje em dia é você falar com a assessoria Targen, que é a primeira assessoria de investimentos que só ganha se o seu cliente também ganhar. Ela é especializada em ativos digitais. A Targen tem como foco a proteção através de investimentos dolarizados e inconfiscáveis e o crescimento patrimonial de centenas de clientes pelo Brasil. Até a gravação deste vídeo, a rentabilidade média dos seus clientes em 2024 foi de 40%. A Targen oferece um atendimento personalizado, criando uma carteira de investimentos exclusiva para cada cliente. E o mais importante, a Targen só é remunerada se o assessorado tiver performance positiva e o dinheiro investido fica o tempo todo na mão do cliente, não passando nenhum centavo pela própria Targen. Por isso, vou deixar nos comentários destacados o link para você entrar em contato com a Targen e buscar proteção patrimonial em um ambiente de tanta insegurança jurídica. Isso é importante. Então clique no link nos comentários destacados e entre em contato com a Targen. Logo de cara preciso deixar claro que não. Se a China irá sofrer uma crise igual à japonesa, eu não sei. Até acredito que em algum momento, eu não sei quando, ela até vai. Mas se você acha que a China é um tigre de papel,
panda com sono, castelo de cartas de baralho prestes a cair, ou que irá quebrar radicalmente em breve, desencana. Isso não vai rolar. Os motivos para esta leitura errada é a mesma que 99% dos economistas sempre fazem. Eles enxergam o mundo através de números em papel, ignorando outros fatores políticos, sociais, militares, históricos, geográficos e praticamente tudo mais que você pode imaginar. Em resumo, eles ignoram a realidade e a geopolítica. Estamos indo para um século desglobalizado que será caótico, mas duas forças gravitacionais permanecerão atraindo os demais países como se fossem satélites, China e Estados Unidos. Não leve a sério quem fala em colapso da China, tal como colapso dos Estados Unidos. Eles passarão por enormes mudanças nos próximos 30 anos, mas, a menos que entrem em guerra um com o outro, não irão colapsar. Quem compara a vida econômica de um Estado com a vida econômica de uma empresa ou uma família não entende que são circunstâncias diferentes, aonde a física do poder é diferente. É a mesma coisa que comparar o funcionamento do universo em nível subatômico quântico com o universo como nós conhecemos relativo. Então entenda que são duas coisas diferentes que funcionam por regras diferentes porque possuem processos físicos diferentes. O dinheiro é só uma das várias moedas que os estados possuem no cenário internacional, então cuidado com comparações meramente econômicas, porque fenômenos econômicos, mesmo que iguais, tendem a ter resultados diferentes, porque simplesmente estão envolvendo outros atores, com outras tomadas de decisões, com outras configurações, em outros locais e em outros momentos. As diferenças entre o Japão dos anos 90 e a China dos anos de 2020 são enormes, e o mundo não é o mesmo, principalmente os Estados Unidos também mudaram muito. Primeiro que, se lembre que nos anos 90, o grande, para não falar o único motor econômico mundial de fato, eram os Estados Unidos, que saindo vitoriosos da Guerra Fria, não tinham nem mesmo remotamente rivais à altura. Então puderam se dar ao luxo de impor normas políticas, econômicas e militares ao planeta. A taxa de desemprego nos Estados Unidos era mínima, a criminalidade era baixa, a população estava pouco endividada, a inflação era pequena, a população estava extremamente otimista com o futuro. Os anos 90 nos Estados Unidos eram coloridos, alegres e prometiam um mundo muito melhor do que a obscura, preto e branco Guerra Fria. Hoje, olhando para trás, é fácil dizer que era a piração dos analistas da época achar que o Japão poderia passar os Estados Unidos, mas na época acreditavam fielmente nisso, e não apenas economistas, outros analistas também. George Friedman, que eu não vou falar que é um geopolítico, apesar dele se autoproclamar geopolítico, então irei chamá-lo de pior geopolítico do mundo em todos os tempos, até escreveu um livro em que previa como a próxima grande guerra, na época, seria entre os Estados Unidos e o Japão. Hoje é claro que isso é motivo de piada, mas na época se levou isso muito a sério. O Japão, mesmo com toda a crise imobiliária, de crédito e começando a sentir os efeitos da crise demográfica, ainda podiam contar com os Estados Unidos para defendê-los militarmente, para assegurar o seu comércio naval, a garantia dos acordos diplomáticos e também em sua segurança alimentar e energética. A competição japonesa com os Estados Unidos foi limitada a uma competição econômica, comercial, e apenas isso. Não houve absolutamente qualquer plano japonês de se tornar uma potência hegemônica ou mesmo regional, porque isso iria requerer dos japoneses um planejamento militar estratégico que eles só iriam desenvolver no final dos anos 2000. O que não é o caso chinês, que tem uma competição com os Estados Unidos não só no nível econômico, mas muito mais amplo e profundo. Uma verdadeira competição geopolítica que envolve uma tentativa de nova arquitetura da ordem mundial. O Japão basicamente só tinha como moeda o seu poder econômico, o que não é o caso chinês, que além de ter uma esfera de influência própria, não depende em absolutamente nada dos Estados Unidos para ser defendida. Na verdade, é até o oposto, é competidora militar regional. Aliás, possui uma enorme força militar, que fala de igual para igual com os americanos. Tem uma política diplomática de estabelecimento de relações bilaterais própria com vários países e uma profunda engenharia geoeconômica, a Rota da Seda, que vincula sua atividade econômica com a atividade econômica de outros países. Algo nunca nem remotamente planejado pelos japoneses.
o que garante aos chineses de 2020, diferente dos japoneses de 1990, alternativas na manutenção do seu abastecimento energético e alimentar, porque basicamente a maior parte do planeta está vinculada não só com a economia chinesa, mas com o próprio consumo e produção da China. O Japão nunca conseguiu vincular, amarrar a si próprio com outros países no mundo, como os chineses fazem hoje. Isso por si só dá um espaço de manobra enorme para os chineses, que os japoneses não tinham. Porque, de novo, dinheiro é apenas uma das moedas de troca das relações internacionais e não confunda o processo de funcionamento econômico de um Estado com o de uma empresa ou de uma família. São circunstâncias diferentes, até porque cada um tem responsabilidades diferentes. Empresas e famílias podem planejar uma série de aspectos econômicos porque estão dentro de um ambiente controlado, garantido por um governo acima deles. Mas na ordem internacional não existe um governo mundial. Então, a situação é mais caótica. Por um lado, é mais instável, mas por outro, dá uma habilidade para alguns estados terem maior margem de manobra, porque possuem responsabilidades e processos diferentes. O estouro da bolha japonesa gerou uma enorme queda nas bolsas de valores de vários países do mundo. Mas foi isso. Uma queda chinesa não irá gerar apenas queda nas bolsas, irá gerar verdadeiros colapsos econômicos em vários países, que não só entrarão em recessão, mas não terão como se manter em pé. Até porque, como eu disse, nos anos 90, o verdadeiro motor econômico, de fato, eram os Estados Unidos e não o Japão. O Japão nunca chegou nem mesmo perto de superar a produção industrial dos Estados Unidos, que foram o líder mundial em produção industrial desde que ultrapassaram a Inglaterra na década de 1890. Então veja que os Estados Unidos foram o maior polo produtivo industrial do mundo por mais de 100 anos ininterruptamente, até que em 2010 a China finalmente ultrapassou os Estados Unidos. E por que isso importa? Porque basicamente o crescimento japonês, o milagre econômico japonês, em sua maior parte, não era baseado em produção real, mas muito em serviços, o que não é o caso chinês. A China, economicamente, não ultrapassou os Estados Unidos, mas produz muito mais, quase que o dobro, o que dá para ela uma ampla margem material de manobra que o Japão não tinha. O Japão nunca conseguiu superar a produção industrial americana, a China, por outro lado, superou e hoje, de novo, tem o dobro. Isso significa que a China irá superar os Estados Unidos? E não. Não é bem isso que eu quero dizer. Talvez sim, talvez não, não é esse o ponto. Eu tenho até as minhas dúvidas, porque o que eu quero que você realmente entenda é que como comparar a situação chinesa de 2020 com a japonesa de 1990 é sumariamente errado. Isso não significa que a China não pode ter uma crise econômica, ou que irá superar os Estados Unidos, não é isso que eu estou falando, mas que a China se tornar um Japão, tendo uma economia japonificada, ou seja, travada, amargando uma estagnação que vai levar ela a perder o protagonismo internacional, como aconteceu com o Japão? Não. Desencana, isso não vai acontecer. O Japão desde sempre foi dependente das decisões de Washington para se manter abastecido em produção alimentar e energética e mesmo para configurar as suas relações externas. O que não é o caso chinês. A produção interna alimentar chinesa é enorme. Não é o suficiente para ser autossuficiente, é claro, mas é grande o suficiente para não ser refém, principalmente dos Estados Unidos. E em termos de energia, ela conseguiu garantir abastecimento simultâneo de iranianos e sauditas, arquirrivais um do outro, que voltaram a se falar justamente porque a China se meteu no meio da briga deles e intermediou as conversas. E isso em paralelo aos inúmeros programas que eles têm de desenvolvimento de energia alternativa, coisa que o Japão também não tinha, até pelas limitações tecnológicas da época. E hoje, e isso é muito importante, ela praticamente tem a Rússia na mão. Graças aos americanos e aos europeus, os chineses têm suprimentos energéticos de petróleo e gás, minérios, comida e etc. garantido por décadas à frente. Não importa quem ganhe na guerra da Ucrânia, foi o Ocidente que perdeu a Rússia.
Nunca rolou qualquer chance do Japão ter essa ampla e vasta fonte de abastecimento garantido nos anos 90 como a China tem hoje. Então, os chineses têm a indústria, os abastecimentos de commodities e os vínculos comerciais, que os japoneses nunca tiveram, e sem depender dos Estados Unidos para assegurarem isso a eles. Pelo contrário, conseguiram isso com as próprias pernas, até mesmo se aproveitando de erros estratégicos dos americanos. Aliás, os Estados Unidos ajudaram, basicamente jogando todos esses países para o colo chinês ao aplicar sanções e embargos, porque esses países, sem opção, acabaram indo para o colo chinês, porque, bem, o que importava para Washington era derrubar as ditaduras, e isso eles não conseguiram, mas conseguiram um efeito reverso. E ainda tem um fator de que a China está correndo muito bem na corrida com os semicondutores com os Estados Unidos. Não sei se irá vencer, provavelmente não, mas digamos que pelo menos está conseguindo se manter num certo nível de equivalência. Só que eles têm a vantagem de produzirem mais de 90% das terras raras no mundo, e sem as terras raras você não tem semicondutores, simples assim. O que dá outra margem de manobra adicional aos chineses. Porém, isso não significa que a China está no paraíso e que tudo está às mil maravilhas. Não chego a falar isso, seria exagero. Essa bolha vai estourar na China, provavelmente vai derrubar os seus mercados, e isso somado com a crise demográfica que eles têm, vai doer, e vai doer muito. Mas daí vermos a China colocada para canto, como ocorreu com o Japão, não. Lamento se você é anti-China, mas é exagero. Eles têm ferramentas para se adaptar e buscar alternativas. Os japoneses não tinham. A margem de manobra dos chineses nessas crises é muito maior, até porque eles dependem deles mesmos para isso. O Japão tinha opções limitadas e ainda dependia de algumas decisões vindas de Washington. Essa bolha imobiliária, diferente do que Rei Dalio falou, não é uma crise estrutural. Para ser uma crise estrutural, teria que significar que colocaria o funcionamento do Estado chinês em risco, o que não é o caso. A única crise estrutural chinesa de fato é a crise demográfica, mas que ainda está se abrindo lá, então eles ainda têm algum espaço de tempo para buscar alternativas, antes que isso seja tarde demais. Tal como quando falam que a crise de fentanil nos Estados Unidos seria uma crise estrutural, e não, também não é. Uma canetada presidencial resolve isso. Não que essa canetada seja fácil, obviamente ela seria difícil de ser dada, mas digamos que é algo atingível, está dentro do realístico e pode ser feito. Uma crise estrutural é muito mais difícil, algo mais profundo, é algo muito pior, é algo que foge, em sua maior parte, do alcance das lideranças de Estado poderem fazer alguma coisa. Você tem crises e crises. A crise demográfica é estrutural, porque ou a população faz filho ou tchau, não tem solução. Imigração não é solução, imigração é substituição da população nativa que eventualmente acaba por quebrar o país e desfigurá-lo de vez. Uma crise alimentar é estrutural. Ou o país consegue mais alimentos ou tchau, morre. Uma crise hídrica é estrutural. Ou o país ou região tem água ou seca e morre. São crises sem alternativa viável. São o tipo de crise que de fato podem levar a um colapso civilizacional, ser o fim daquela nação. O que não é o caso do fentanil. Os Estados Unidos não têm crises estruturais. Pelo menos não ainda. Então você pode ser o anti-americano quanto for, você tem que entender que os Estados Unidos ficarão aqui por muito tempo pela frente. Bolhas imobiliárias são um enorme problema que pode levar a mudanças de regime, quebra de governo, golpe de Estado ou qualquer que seja, mas a entidade estatal ainda permanece viva e ativa, não é estrutural, é uma crise econômica. Apenas o organismo central, o núcleo político, é que acaba sendo dissolvido, ou substituído, ou se adaptando, ou mudando, depende, de cada caso é um caso. Mas o país permanece existindo e ativo. Então sim, veremos profundas mudanças na China, veremos também nos Estados Unidos, mas eles seguirão existindo e não há ameaças hoje que coloquem a sua existência em risco para nenhuma das duas nações. Pelo contrário, tudo indica que eles continuarão sendo os dois grandes polos gravitacionais do planeta. Nesse sentido, o risco é muito maior na Europa Ocidental, na Rússia, no Oriente Médio, na África praticamente que inteira, na Índia, a queridinha nova dos investidores que estão se enganando porque estão apenas vendo a realidade indiana através de números no papel,
e não enxergam os outros fenômenos que estão acontecendo lá, e também até no Brasil. Mas entenda que não veremos a China ter os destinos do Japão. Mesmo que a bolha estoure, o resultado será vastamente diferente, porque é uma outra equação com outros fatores, radicais, variáveis e expressões, então veremos outro resultado. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem para que o canal Geopolítica Mundial, o único canal de geopolítica em língua portuguesa, possa continuar existindo. Abraços e até o próximo vídeo.